Quem são as pessoas que são felizes de verdade? Mais uma vez, nós vamos voltar ao Sermão do Monte, onde nós vamos ver o que Jesus nos ensinou sobre felicidade com as bem-aventuranças. A nossa eterna busca por essa felicidade ganha um caminho muito mais interessante, mais sábio, muito mais feliz nos ensinamentos do Mestre. Mais uma vez, você é muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Tambaú, nossa comunidade de corações, amigos e braços abertos, que lhes dá as boas-vindas para mais um culto de celebração. Se você olhar estas palavras desse sermão de maneira atenta e interessado em ouvir aquilo que Cristo tem para nos ensinar, você com certeza não passará por ele incólume ou indiferente. Essas palavras que Jesus nos traz, esses desafios que Jesus nos faz, na verdade têm o poder de transformar as nossas vidas de maneira muito radical. Hoje nós vamos voltar mais uma vez ao Sermão do Monte, às palavras sábias que Jesus ensinou aos seus discípulos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que angustia a humanidade desde que o ser humano é humano, que é o tema da busca constante pela felicidade. Hoje, para você ter uma ideia, eu não consegui nem achar um filme sobre o tema, porque são muitos. Se eu fosse escolher uma música, também são muitas. É algo que constantemente nós estamos refletindo, estamos reavaliando, estamos rediscutindo e estamos buscando aflitivamente. Vivemos em busca daquilo que chamamos felicidade. A verdade é que muitas vezes nós nem sabemos aquilo que nos faz feliz. Existe um projeto chamado Gluck Project, que se dedica a estudar os efeitos da busca pela felicidade nos seres humanos. E eles fizeram alguns testes e eu encontrei, por acaso, 6 conclusões, 6 curiosidades sobre esses estudos que eles fizeram, e 2 apenas me chamaram a atenção. Uma delas diz que as pessoas materialistas são menos felizes. É meio óbvio, porque é difícil apreciar o que você tem se você está constantemente buscando aquilo que você não tem. Isso foi um estudo científico, e aí gabaritado pelos índices de aferição desse grupo e com seus métodos de pesquisa. Mas eles concluíram aquilo que a palavra de Deus já nos ensina há alguns séculos, que é impossível você ser feliz se tiver o seu coração na vida material e na busca desses tesouros perecíveis. Esse mesmo grupo concluiu também que a escola importa menos que os amigos. Na verdade, eles acompanharam a vida de 46 pessoas por 32 anos e eles criaram um índice que conferia ali o grau de felicidade que algumas memórias traziam a essas pessoas. Então, as pessoas eram muito mais felizes quando lembravam dos amigos de infância, dos amigos de adolescência, das pessoas que conheceram nesse período, do que eram felizes quando lembravam que nunca ficaram em recuperação, que tiraram muitas notas 10 ou que passaram cedo no vestibular. Acho que não precisava de um estudo para isso. Mas essas pessoas, elas demonstram que, na verdade, as pessoas são mais importantes do que aquilo que nós chamamos conquistas materiais. E, na verdade, se nós formos nos dedicar mesmo a entender felicidade e aquilo que nos faz feliz, nós vamos descobrir que tudo aquilo que nós temos corrido atrás, achando que trará a nossa felicidade, não nos traz a felicidade que nós tanto procuramos. Uma análise real da nossa vida, das nossas motivações e da nossa caminhada, talvez nos choque quando nós olharmos e vermos, realmente eu tenho andado para um caminho completamente oposto daquilo que me faria feliz. Não é à toa que o Pão de Açúcar usou para fazer música, né? O que faz você feliz. Jesus falou sobre felicidade inúmeras vezes. E Jesus, ele mais uma vez fala sobre felicidade de uma maneira que ele confunde as pessoas para depois esclarecer. Ele fala de felicidade de uma maneira quase enigmática para trazer a atenção dessas pessoas e levá-las a um outro nível de conhecimento sobre aquilo que nos faz feliz. Se você conhece o Sermão do Monte, você com certeza já associou qual é o nosso texto de hoje. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 11. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar a projeção aqui nas laterais da plataforma. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte.
E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por tanta sabedoria dedicada a nos ensinar. Te rogamos que o Senhor possa nos capacitar a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que a tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações e que ela possa vir a dar frutos nas nossas vidas. Capacita o teu servo, me usa apesar das minhas limitações. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, se a gente sempre que olha para as Escrituras, quando nós queremos ter uma boa compreensão daquilo que o escritor, o autor bíblico nos apresenta, sempre precisamos ter uma ideia do contexto em que essa história está envolvida. Quando nós olhamos para as famosas bem-aventuranças, um texto tão conhecido e tão amado e tão querido pelo povo de Deus, nós temos que prestar ainda mais atenção no contexto em que ela está inserida. Não são poucas as pessoas que você vai encontrar que escrevem sobre a lógica das bem-aventuranças. Não são poucas as pessoas que tentam decifrar um certo enigma que haveria por trás das bem-aventuranças. Para quem Jesus falou essas palavras? A quem essas bem-aventuranças eram dirigidas? Sobre o que elas falavam? Que verdade elas apresentavam? Para nós entendermos exatamente como Jesus ou como Mateus organiza a história, de forma que ele começa esse sermão apresentando as bem-aventuranças que Jesus elenca, nós precisamos voltar um pouquinho no texto bíblico. Veja o finalzinho do capítulo 4, a partir do versículo 23. Veja o que diz o capítulo 4, a partir do verso 23. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos andar um pouco hoje pelas Escrituras. Olha o que aqui diz. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Veja que quando Jesus sobe ao monte, que no versículo 1, Mateus conta que Jesus viu as multidões, subiu ao monte, que era um lugar em que a acústica ajudava a escuta desse sermão e desta mensagem. Quando ele sobe, ele está cercado de pessoas que compõem os mais variados tipos de perfis. Você tinha ali curiosos que ouviam a sua mensagem e achavam bonita, mas você tinha ali inúmeras pessoas que tinham ouvido falar do Jesus que curava, libertava e salvava a vida das pessoas. Ali estavam pessoas da Síria, de toda a Palestina, de toda aquela região do Oriente Médio. Você tinha ali judeus, israelitas natos, mas você tinha também os mais variados tipos de gentios. Gente que havia sido atraída pelo ministério do Jesus, que manifestava visivelmente as boas novas do reino de Deus. E Jesus está ali cercado dos mais variados tipos de pessoas aflitas, em busca das mais variadas bênçãos que você puder imaginar.
cada um com a sua própria motivação, buscando a Cristo pelo seu próprio motivo, com seu próprio interesse talvez. E Jesus, diante daquele povo, olha para aquelas pessoas, sobe no monte e começa um sermão, onde ele começa a explicar quem é feliz, quem é que são os bem-aventurados. Para nós entendermos exatamente como ele faz essa ligação, nós precisamos entender que Mateus organiza o seu evangelho, a história de Jesus, de forma que a princípio Jesus aparece curando, libertando, manifestando visivelmente os sinais do reino, até que no capítulo 5 ele dá uma parada, Jesus sobe ao monte e começa a explicar o caminho que aqueles que vivem no reino deveriam seguir, como é que um cidadão desse reino dos céus, desse reino de Deus, deveria se portar nesse reino. É impossível dissociar o Jesus dos sinais visíveis, do Jesus que ensina uma ética elevada. Nós talvez hoje vivemos tempos em que algumas pessoas querem escolher que lado de Jesus querem seguir. Talvez os mais céticos digam, não, realmente este mestre israelita tinha um profundo conhecimento, era um homem sábio, a sua ética é relevante, ele era um bom mestre. Ou outros, talvez muitos de nós olhem para Jesus e digam, não, realmente eu estou atrás do Jesus milagreiro. Eu quero mesmo, é a minha cura, eu quero a minha libertação, eu quero a minha história reescrita, eu quero bênção. Mas na verdade, quando você olha os evangelhos, você vê que Jesus e a sua realidade completa é completamente indissociável. Você não pode separar o Jesus que cura e que manifesta visivelmente seus sinais, do Jesus que prega, que ensina e que dá instruções para a vida prática e para a vida futura. Essa separação é impossível. E esse é o mesmo Jesus que percorre aqueles caminhos pela Galileia, Judeia e toda a Palestina, pregando e fazendo sinais e preocupado com aquelas pessoas que lhes acompanhavam. Foi este o Jesus que, vendo que as pessoas passavam fome, fez milagre 2 vezes para alimentar todo mundo. Era o Jesus que se preocupava com as necessidades transcendentes, que se preocupava em fazer milagres e se preocupava em prover a vida e para a vida daquelas pessoas. E eis que esse Jesus, esse mestre que já causava um certo rebuliço ali na região da Palestina, começa a falar sobre felicidade. E ele usa uma expressão que no latim a gente aprendeu como beatitudes, né? E que você talvez não associe logo de cara bem-aventurado a ideia e a expressão de felizes. A palavrinha grega que você vai achar aqui é uma palavra chamada makarion. E esta palavra ela era especialmente usada pelos autores gregos para falar sobre uma alegria espiritual que os deuses gregos tinham. E Mateus, quando ele vai usar a expressão felizes, bem-aventurados e alegres, ele não usa uma expressão de uma alegria convencional ou humana. Aquela alegria do reencontro de 2 parentes que não se veem há muitos anos. Aquela alegria de um aumento salarial. A alegria de uma festa surpresa de aniversário, não. Ele escolhe uma palavra em que a alegria tem um valor transcendente que sublima muitas vezes aquilo que nós entendemos como alegria e conhecemos e experimentamos. Ele diz, olha, bem-aventurados, felizes de verdade, mas felizes mesmo, quem conhece a alegria verdadeira e a felicidade profunda. E aí ele começa a destrinchar quem são essas pessoas que são felizes. E ele faz isso de forma que, se você não olha atentamente, que se você talvez faça uma análise superficial do texto, você talvez seja levado a entender que aqui nós estamos diante de condições. Muitas pessoas ensinam e aprendem que quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, Jesus estaria dizendo, olha, para você ter o reino de Deus, você tem que ser humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Para você ser consolado, você teria que ser chorão, só eu posso, né? Mas, às vezes, nós entendemos que as bem-aventuranças, elas são condições, são exigências para que você desfrute da bênção que Jesus
apresenta no final de cada sentença. Quando, na verdade, aqui nós não estamos diante de condicionais. Nós estamos diante de uma palavra, de uma mensagem que corta dos dois lados como uma espada de dois gumes. Lembre que nessa audiência que estava reunida com Jesus, e nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, como se fosse uma fotografia, Jesus falava e ao seu redor você tinha ali os 12 bem próximos, você tinha aquelas pessoas que lhe seguiam há mais tempo, pessoas que conheciam o seu ministério, e tinha no outro círculo, talvez concêntrico, a grande multidão que estava ali pelos mais diversos motivos. E Jesus prega esta mensagem, ele fala esse sermão para toda aquela multidão, aqueles que já estavam salvos, que entendiam e que o seguiam, e aqueles também que estavam ali somente por algum milagre ou alguma bênção, ou simplesmente por mera curiosidade que lhes atraísse. Então Jesus apresenta a felicidade para essas pessoas, tanto para aquelas pessoas que já eram iniciadas e haviam sido atraídas pelo Evangelho, quanto aquelas que não conheciam ainda Jesus verdadeiramente como o Messias. Então ele começa a destrinchar para essas pessoas o que é ser feliz. Então ele não traz aqui um condicionante. Para ser feliz você tem que fazer isso e você vai ter o reino de Deus. Ele, na verdade, celebra com aqueles que já fazem parte do reino de Deus, porque eles se encaixariam e se encaixam nessas condições de felizes e bem-aventurados, mas ele também fala sobre e para um público que ainda não o conhece como sendo Deus que nos torna bem-aventurados. Então ele faz uma espécie de constatação exortativa celebrativa, termo um pouco complexo, mas ele faz ali ponderações encorajando aqueles que já estão em Cristo e exortando e proclamando as boas novas deste reino para aqueles que ainda não estão em Cristo. E então, ele começa a falar quem são essas pessoas tão felizes. E Jesus, ele começa a utilizar-se de exemplos da vida real. Ele começa a falar das bem-aventuranças como sendo exemplos e explicações da vida cotidiana das pessoas, para mostrar como o reino de Deus estava acessível e presente através do relacionamento com Jesus Cristo, por mais desesperadora, complicada ou caótica que a situação pudesse parecer. E ele começa essa sua explicação dizendo, olha, felizes, mas felizes mesmo, felizes de verdade, são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós fomos ensinados muitas vezes que humildes de espírito é aquela pessoa quase autocomiserativa, ah, tadinho de mim. Na verdade, quando aquela multidão escuta a expressão humildes de espírito, ela não escuta humildes de espírito, porque a palavra usada aqui é pobres de espírito. Se você olha como Lucas escreve aqui, Lucas usa a expressão quando ele fala das bem-aventuranças, felizes são os pobres, e ponto. Não há aqui espaço para que a gente deduza que essa pobreza é um estado de lamúria, um estado de autocomiseração ou de autopenitência. Jesus, quando ele fala aqui, ele fala para aquelas duas classes de pessoas que estão lhe ouvindo. Muito provavelmente, se eu fosse parte daquela grande multidão que não conhecesse Jesus, eu seria tocado por aquele mestre que me dizia, bem-aventurados são os pobres. Lembre que nós estamos falando de um povo que vivia sob o domínio do Império Romano, um povo que estava cansado de ser castigado, um povo que sofria constantemente, que sabia o que era sofrimento. Somente quem é escravo de alguém sabe a sensação de ser escravo. Somente quem não tem os elementos básicos da vida para sobreviver sabe o que é isso. E aquela grande multidão ouvia Jesus e ouvia aquele homem dizer, olha, felizes são os pobres. Imagine você sendo um daqueles pobres e ouvindo Jesus dizer, olha, felizes são os pobres e os pobres de espírito. Essas são as pessoas que realmente são felizes porque elas vão herdar, porque delas é o reino dos céus. Jesus, ele falava isso de maneira que a multidão que não o conhecia entendia.
Aquela multidão ouvia essa mensagem de maneira esperançosa. Talvez fosse essa uma boa expressão. Talvez lhes aquecesse o coração ouvir aquele homem falar: olha, tem esperança para vocês que são pobres. Tem esperança para vocês que são oprimidos. Tem esperança para você que passa necessidade. Deles será o reino de Deus. Podia até ser que essas pessoas não tivessem noção do que significasse ou não entendessem nada sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Mas elas estavam ouvindo palavras que eram palavras de conforto e de consolo daquele homem que realizava milagres, lembre disso. E aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus entendiam aquelas palavras de uma maneira um pouco mais profunda. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, aqueles que são humildes de espírito. E aí você sabe tanto quanto eu que, dependendo da sua história e da sua bagagem, você entende a palavra, entende as mensagens e se comunica de acordo com o seu repertório. Aquelas pessoas que conviviam com Jesus sabiam que quando aquele homem falava bem-aventurados os humildes de espírito, ele estava falando sobre as pessoas que têm uma atitude de reconhecer que não têm capacidade em si mesmo, pessoas que se auto-esvaziam, pessoas que negam-se a si mesmo e não reconhecem em si capacidades suficientes para realizar nada. Então, quando Jesus olha para aquele povo e diz: bem-aventurados são vocês, pobres de espírito, ele fala para dois tipos de pessoas: pessoas pobres que entendem a pobreza como eu e você, e pessoas que o acompanhavam e entendiam a pobreza de espírito como sendo um auto-esvaziamento, porque toda a ideia aqui é que o pobre, ele realmente não tem capacidade de fazer nada, ele carrega o peso de ser pobre. Então a pobreza de espírito remete justamente a isso, a incapacidade de pela nossa vida espiritual, no mundo imaterial, nós realizarmos qualquer tipo de coisa. E nós podemos entender que aquela grande multidão entendia essa questão também pelo contexto material, quando Lucas reafirma a mesma história e diz: bem-aventurados vocês, os pobres. E Jesus segue o seu discurso, e ele diz aí no versículo 2: bem-aventurados são vocês que choram, porque serão consolados. Muitos estudiosos das Escrituras dizem que esse choro é um choro de arrependimento, um choro de necessidade do Evangelho, um choro de necessidade de Deus. Eu não duvido disso. Mas lembre que nós estamos falando de uma multidão aflita. Você lembra como se encerra o capítulo 4? As pessoas saíam de longe, enfrentavam estrada, poeira e sol quente, para chegar até Jesus. E muitos deles vinham carregando apenas e unicamente o seu sofrimento. Traziam nas suas mãos apenas as suas dores. Traziam no seu coração apenas profunda tristeza. Eram pessoas que choravam e que choravam pelas circunstâncias que lhes sobreviam. Eram pessoas que encontravam em Jesus esperança para enxugar as suas lágrimas que rolavam verdadeiramente dos seus rostos. Pessoas que tinham necessidades físicas, materiais e principalmente espirituais. E Jesus olha para aquelas pessoas e diz: bem-aventurados são vocês que choram, porque vocês serão consolados. Jesus, ele demonstra no comecinho desse sermão de que ele não está ali somente para falar bonito. Ele diz: olha, eu estou começando essa história de maneira que a minha palavra atinja o seu coração. Eu sei que vocês têm necessidades espirituais que são as principais, mas eu não estou esquecido das suas necessidades físicas também. Então vocês que choram também são felizes, porque vocês vão ser consolados. E Jesus continua o seu ensinamento, o seu estudo sobre felicidade. E ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando nós olhamos para a mansidão em termos bíblicos, nós vemos pessoas que, na verdade, reconhecem e entregam todos os seus direitos a Deus. Quando nós olhamos para aquele contexto imediato e vemos Jesus falar sobre os mansos, ele ainda está falando para o mesmo grupo de pessoas. E ele está falando tanto da qualidade de entregar todos os direitos a Deus, de não ser vingativo,
de não buscar a vindicação pelas suas próprias mãos, mas ele também está falando daquela pessoa que não tem a mesma oportunidade de ser ouvida. Ele lança mais uma vez a rede para aqueles dois tipos de peixes. E é lógico que quando aqueles discípulos escutam falar sobre mansidão, eles devem ter lembrado de algumas pessoas como o patriarca Moisés, o principal exemplo de mansidão que a gente encontra nas Escrituras. E olha que até Moisés perdeu a paciência. Mas essas pessoas entendiam que quando Jesus dizia e falava sobre mansidão, ele falava sobre não fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar e entregar o seu direito nas mãos de Deus. E bem-aventurados são essas pessoas mansas, porque elas herdarão a terra. E Jesus encerra aquilo que é um primeiro bloco dessas bem-aventuranças com a quarta bem-aventurança, quando ele diz assim: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu queria aqui abrir um parênteses para que você pudesse enxergar o seguinte: veja que essas bem-aventuranças, elas começam com um tipo de bênção, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós vemos na quarta bem-aventurança, Jesus falando sobre aquelas pessoas que são felizes, porque têm fome e sede de justiça. Você vê que até então estamos falando de pessoas que estão buscando a sua plenitude, pessoas que são pobres de espírito, pessoas que são mansas, que choram e que ainda têm fome e sede de justiça, pessoas que estão buscando ainda serem completos, estão buscando ainda conhecer a Deus de maneira suficiente que sejam felizes. E essa quarta categoria, esse quarto tipo de coração feliz que Jesus nos apresenta, é um tipo que, na verdade, o velho sábio que escreveu Eclesiastes já conhecia. E eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Todo ser humano nasce com um vazio dentro de si. 3:11, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Todo ser humano nasce com uma peça faltando dentro da sua alma. Todo ser humano nasce com aquilo que alguns estudiosos chamam de angústia, algo que nos move, algo que buscamos constantemente. Salomão entendia que esta semente que havia em nós, esta lacuna que havia em nós, era o nosso desejo pela eternidade. Somos constantemente assolados por uma saudade que nós não sabemos de que é. Uma espécie de saudade que nos compele, que nos impele a reencontrar aquele que é o nosso verdadeiro eu, que nós não sabemos quem é. Na verdade, essa seria a angústia pessoal e individual em busca da felicidade. Por isso que nós constantemente buscamos, muitas vezes, e não achamos, porque somos almas que têm fome e sede de justiça. Lembra que quando nós olhamos para os evangelhos e ouvimos falar sobre justiça, estamos falando sobre a justiça de Deus, expressa de maneira verdadeira e real através de Jesus Cristo. A sua justiça satisfeita, o nosso reencontro com o propósito de existir, o nosso reencontro com a eternidade. Então Jesus faz essa elucidação sobre o que é felicidade, aquilo que nos impele a buscar essa felicidade, e ele fala, olha, essas pessoas que buscam, que ainda sentem falta de alguma coisa, que têm pobreza de espírito, que choram, que têm fome e sede de justiça, elas serão felizes, porque delas é o reino de Deus. E então Jesus começa um outro bloco de bem-aventuranças, que também fala para aquele mesmo público, mas fala de pessoas que já encontraram essa justiça e que já estão plenos dessa justiça. Veja que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus ele muda a tônica daquela felicidade, do consolo e do conforto para quem ouvia, para agora ser muito mais exortativo, pontual e cirúrgico. Ele agora fala exatamente do perfil dos cidadãos do reino. E ele diz: olha, bem-aventurados
os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Sabe, quando nós pensamos em alguns princípios de reciprocidade, nós não podemos deixar de lembrar que as Escrituras nos ensinam sobre isso. Nós devemos nos amar uns aos outros, porque primeiro Deus nos amou através de Jesus Cristo. Nós devemos ser graciosos, porque Deus foi gracioso conosco. Eu acredito que vocês devem lembrar do profeta Jonas. Se você não lembra, ele é aquele que foi engolido por um grande peixe no mar e passou 3 dias no estômago desse peixe. Depois foi vomitado em Nínive. Sabe qual é o grande problema de Jonas? Sabe qual é o princípio principal ali que a gente esquece? Não é que um grande peixe pode engolir um profeta, não. O grande princípio ali é que Jonas não queria pregar para Nínive, porque Nínive era inimigo do seu povo, e ele não queria pregar o arrependimento de Nínive, para que Nínive não se arrependesse e Deus castigasse Nínive. O que Jonas não queria é que Deus fosse misericordioso com Nínive. E o capítulo mais belo do livro de Jonas é o capítulo 4, quando Jonas está debaixo de uma árvore, no meio de um sol de rachar, e Deus vê ele ali embaixo de uma árvore e pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? Ele estava irado porque Deus havia salvado Nínive, que havia se arrependido. Jonas, é razoável essa tua ira? E Jonas diz: é razoável até a morte. Jonas era ruim, viu? Aí Deus faz com que aquela árvore seque e que Jonas entenda que graça não é para ser estocada, que misericórdia não é para ser guardada para a gente. Nós não somos depósitos de misericórdia, de graça de Deus. Nós somos canais de graça e de misericórdia. Por isso que cidadãos do reino devem ser misericordiosos, porque assim alcançarão misericórdia. Lembra que se eu estou num ambiente, numa sociedade, num meio em que eu sou misericordioso, aquilo vira endêmico, aquilo vira cultural. Ao mesmo tempo que eu ensino misericórdia, eu recebo misericórdia. Então não estamos falando de algo tão místico, tão mágico. Estamos falando sobre prática, sobre disciplina, sobre dia a dia, sobre exercício da misericórdia, de ver aquilo que alguém precisa e chegar junto, de ver aquilo que alguém merece como consequência e oferecer graça e oferecer perdão. Semana passada alguém me perguntou se eu teria um antônimo de uma palavra apenas para graça. Pensei a semana inteira sobre isso. E na verdade eu cheguei à conclusão que o antônimo de graça, para mim, é juízo. É quando ao invés de eu perdoar e aceitar aquela pessoa, eu quero exercer juízo sobre ela, julgá-la e condená-la, fazê-la pagar por aquilo que ela fez. Afinal, ela cavou sua própria cova. E Jesus aqui está ensinando justamente o contrário. Sejam misericordiosos, que vocês vão alcançar misericórdia. E Jesus continua e diz, para mim, um dos mais profundos critérios de felicidade de Jesus, quando ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Queria que você abrisse, por favor, andasse um pouquinho aí com a sua Bíblia no capítulo 15 de Mateus. Veja o que é que o próprio Jesus nos ensina sobre o coração. Mateus capítulo 15, os versos 18 e 19. Mateus 15, 18 e 19. Jesus diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estamos falando de uma nova sociedade, uma sociedade baseada nos princípios de Jesus Cristo. E aqui Jesus fala: olha, felizes são aqueles que são puros de coração. E o mesmo Jesus diz: olha, é do coração do homem que vem tudo aquilo que danifica o homem e o seu meio. É do coração do homem que os relacionamentos são destruídos.
É por causa do coração do homem que a sociedade se corrompe. Não são leis mal feitas, são os corações que fazem a lei. Não são leis mal cumpridas, são os corações que não cumprem ou cumprem erradamente a lei. A origem de todo o mal que habita em vós sai do vosso coração. Por isso, feliz é aquele que tem um coração limpo. Aquele que cuida do seu próprio coração, que foi salvo por Cristo, teve o seu coração purificado, renovado e transformado, tem a capacidade de viver nesse reino, de criar um novo mundo. Nós entendemos claramente quando Jesus diz, e nós falamos sobre isso no último domingo, quando Jesus fala, o meu reino é invisível. E realmente é invisível, não tem palácio, não tem guarda, não tem lei, não tem obrigatoriedade, mas tem transformação que começa invisivelmente nos nossos corações e emanam para aquilo que é visível. Lembra que nós estamos falando de um Deus que não separa as coisas, o mundo material do mundo imaterial. Se eu sou cidadão deste reino invisível, ele transparece, ele acontece de maneira prática. Se o meu coração é purificado, se o meu coração é limpo, tudo isso que Jesus aponta que vem de um coração corrupto, maldoso, não vai surgir na minha vida. E eu vou ter um mundo diferente, sim. Eu vou ter uma sociedade diferente, sim. Eu tenho a responsabilidade de ser assim, porque pessoas de coração puro emanam pureza na vida. E é muito interessante que, especificamente, esta bem-aventurança, Jesus diz que as pessoas que são limpas de coração são felizes e verão a Deus. Muitos de nós aqui lembram de Romanos capítulo 3, versículo 23, de cabeça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um símbolo da nossa comunhão com Deus é a permissão que Ele nos dá de estar diante da sua glória e da sua presença. Veja que nenhum homem de Deus nas Escrituras conseguiu estar diante de Deus totalmente e verdadeiramente, porque a sua santidade, a sua grandeza e a sua glória não são compatíveis com a nossa natureza pecaminosa. Mas aqui Jesus diz, olha, felizes são os que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles terão acesso à glória de Deus. E Jesus continua a falar quem são as pessoas que são felizes. E bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus deveriam ser naturalmente pacificadores. Lembra que Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus no ministério da reconciliação. Nós temos a responsabilidade de fazer as pazes do mundo com Deus, através da proclamação do Evangelho, através da vivência do reino do Evangelho, através da assimilação dos princípios de Cristo para a nossa vida hoje. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero ser chamado filho de Deus, eu preciso ser um pacificador. E quando eu falo de pacificador, talvez você pense em estudar e virar embaixador da ONU no Afeganistão. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando justamente sobre essa vigilância de onde surgem todas as guerras e contendas que há em nós. Ele está falando sobre a pacificação primeiro do meu coração. Sabe esse espírito beligerante que nós temos e que nós por aqui chamamos de barraqueiro e barraqueira? É sobre isso que Jesus está falando. Olha, vocês devem buscar um espírito de paz. Vocês devem amar os seus inimigos. Vocês devem evitar confusão. Vocês devem muitas vezes abrir mão dos seus direitos. Vocês devem muitas vezes sofrer o dano. Porque isso é ser pacificador. Se eu começo sendo pacificador, logo eu vou estar fazendo o suficiente, a igreja estaria fazendo o suficiente para não precisar do embaixador lá no Afeganistão. Porque a ideia é que as transformações do reino começam no nosso interior, de maneira às vezes incipiente, mas elas são crescentes, que nem Jesus ensinou através do grãozinho de mostarda. Quem lembra? O reino de Deus é como um pequeno grão de mostarda, ninguém dá nada por ele, mas ele cresce e vira uma árvore frondosa das maiores que existem e das melhores sombras a serem desfrutadas. É assim que começa a pacificação. E Jesus, ele continua e fala mais um pouco, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino
dos céus. E o versículo 11 é um desdobramento do versículo da bem-aventurança do versículo 10, quando ele reafirma: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Veja, mais uma vez, uma coisa interessante. As bem-aventuranças começam com uma bênção que diz: porque deles é o reino dos céus. E como é que elas se encerram no versículo 10? Porque deles é o reino dos céus. Então nós vemos aí um bloco fechado pela promessa de que deles é o reino dos céus, e encerrado pela promessa que deles é o reino dos céus. Nesse íntere e nesse meio nós vemos outras bênçãos que são dadas às pessoas que possuem o reino dos céus. Olha que interessante que tanto o primeiro verso quanto o último falam do tempo presente. E os versos que se encaixam entre esse bloco, eles apontam para o futuro. Mas o fato é que aqui Jesus fala sobre essas pessoas que são felizes porque são perseguidas por causa do Evangelho. Ele apresenta mais uma vez esse paradoxo do cristianismo. Lembra o que é que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10? Entristecidos, mas sempre alegres, nada tendo e possuindo tudo, empobrecidos, mas enriquecendo a muitos. Ele fala dessa loucura que é ser filho de Deus, e que na verdade sofre as agruras de ser filho de Deus, as consequências da oposição que o mundo pecaminoso faz aos filhos de Deus, e da alegria profunda que deveria envolver os filhos de Deus nessa caminhada de implementação desse reino. E quando Jesus fala sobre isso, eu não consigo não lembrar dos 2 primeiros capítulos de Apocalipse. A gente sempre pensa no dragão, na besta, a fera que vem do mar, no 666. Mas, na verdade, Apocalipse fala sobre um período em que a igreja de Cristo vai ser perseguida. E o capítulo 1 e o capítulo 2 apresentam uma das mais belas imagens que você pode ver nas Escrituras Sagradas. Jesus, como um ancião de barba branca, segurando na sua mão 7 estrelas, que representam as 7 igrejas. E Jesus ali começa a proferir para aquelas 7 igrejas mensagens de consolo e de conforto, dizendo para eles que enquanto eles forem perseguidos, Ele estará no meio deles, Ele estará cuidando deles. Jesus diz: olha, vocês vão passar perrengue, vão realmente perseguir vocês por causa do meu nome, mas eu estarei com vocês. Essa bem-aventurança é datada na história? Ela se restringe apenas aos dias em que o Império Romano perseguiu com crueldade os primeiros cristãos? Não, meus irmãos. Se você pega a história da igreja, sempre, constantemente, o povo de Deus foi perseguido. Sofreu oposição, quando não oposição sanguinária, como hoje enfrenta no Oriente Médio, perseguido por uma organização bárbara, como o Estado Islâmico. Sofre talvez oposição moral, ética e lógica num país como o nosso, ideológica, melhor falando. Mas a verdade é que constantemente o Evangelho sofre oposição. Quando não pagamos com a vida, nós pagamos com a pecha de ridículos, idiotizados, que não sabem o que dizem, retrógrados, moralistas, e por aí vão os títulos que podem nos dar. Mas a verdade é que se você se enquadra nesse reino de Deus, você certamente deveria estar sofrendo perseguição daquelas pessoas que não vivem nesse reino de Deus. É isso que Jesus diz para essas pessoas: vocês são muito felizes, felizes de verdade, vocês que são pobres, vocês que choram, vocês que têm fome e sede de justiça, vocês que são misericordiosos, vocês que são pacificadores, vocês que são perseguidos, vocês de corações limpos, vocês são as pessoas que deveriam e que serão muito felizes. E agora eu queria que a gente olhasse para a terceira parte dessa estrutura que Jesus apresenta. Bem-aventurados são essas pessoas. Por quê? E ele começa a dizer, e nós já vimos algumas: porque deles é o reino de Deus, porque eles verão a Deus, e porque deles é o reino de Deus. Veja que todas as bênçãos que Jesus promete apontam para essa entidade que nós constantemente chamamos de reino de Deus. Jesus fala: olha, esse tipo de gente, esse tipo de felicidade conduz e existe nessa entidade aqui,
nesse reino de Deus. Vocês talvez não tenham entendido ainda, meus caros discípulos, o que é esse reino de Deus. Mas veja que existe algo mais profundo aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse, no capítulo 21, onde nós vemos mais sobre esse reino de Deus. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós às vezes achamos, e fomos ensinados a isso, que devemos esperar o reino de Deus ser implementado no mundo. Às vezes nós achamos e acreditamos que não, vai chegar o dia de Cristo, Jesus vai voltar, e aí Jesus vai vir com o seu reino, vai estabelecer um palácio, e aí sim as bem-aventuranças vão valer. Porque hoje eu choro, mas eu não sou feliz e não herdei ainda a terra. Eu sou pobre de espírito, mas eu ainda não tenho o reino de Deus. Eu sou até misericordiosozinho, mas ainda não sou chamado filho de Deus. Até que eu sou perseguido, mas também não tenho o reino de Deus. E nós projetamos para um futuro muito distante, né, quase escatológico, associando isso ao final dos tempos, achando que somente quando Jesus voltar mais uma vez para reinar definitivamente, nós teremos o estabelecimento do reino de Deus. Quando, na verdade, o que nós temos aqui é um desses mistérios da palavra de Deus, um desses mistérios de Deus, na verdade. E eu gosto muito eu sempre digo isso, porque para mim foi a pessoa mais feliz que pensou em uma figura sobre o reino de Deus, foi C.S. Lewis. Todo mundo aqui deve conhecer a série Crônicas de Nárnia. Se você não leu, deve ter pelo menos visto alguma propaganda da série de filmes que a Disney fez. Mas C.S. Lewis, ele escreve as Crônicas de Nárnia para ensinar crianças sobre o reino de Deus. E ele usa uma figura bem simples para que elas entendam em que estado do reino de Deus nós estamos. E ele pinta um quadro onde, na verdade, a Londres do século XIX, começo do século XX, é onde aquelas crianças vivem, e elas um dia entram num guarda-roupa, e esse guarda-roupa as leva para Nárnia, um outro reino onde as coisas acontecem completamente diferente. E C.S. Lewis, ele parte do princípio de que Nárnia seria então o reino concreto de Deus, Londres seria o mundo decaído em que nós vivemos, e na verdade hoje nós estamos nesse período em que nem estamos em Nárnia, nem estamos mais em Londres, estamos dentro do guarda-roupa. Nós estamos no meio do caminho entre Nárnia e o mundo em que nós vivemos. Então, se existe um ponto desse reino que nós já estamos, é justamente dentro desse guarda-roupa, é onde aquilo que nós chamamos do já e do ainda não. Já estamos no reino de Deus, mas ainda não desfrutamos de todas as benesses do reino completamente estabelecido. Já somos cidadãos deste reino, mas ainda não desfrutamos de tudo aquilo que vamos desfrutar no dia do Senhor. Mas estamos num processo constante de vivência e de implementação desse reino, convocados como somos como igreja, para sermos agentes desse reino. Se existem pessoas nesse mundo que têm a responsabilidade de fazer valer esses princípios que Jesus nos ensina, essa responsabilidade é minha e sua. Nós devemos ser atentos àqueles que são pobres e sermos pobres de espírito. Devemos ter os olhos atentos àqueles que choram. Deus separou a igreja para cuidar do mundo que sofre. A igreja deveria continuar aquela obra que Jesus fazia enquanto caminhava na Palestina. Jesus se preocupava com aquelas pessoas que ele convivia, com as pessoas que sofriam, com as pessoas que nada tinham. E ele dizia, vocês vão ser consolados no reino de Deus. Nós somos agentes desse reino. Somos as pessoas convocadas por Jesus para consolar o mundo que sofre e agoniza por causa do pecado. E não ache que consolar o mundo é somente colar um adesivo no meu carro com algum versículo bíblico, não. Lembre que Jesus, ele tanto dava a teoria, quanto ele exercia a prática. E eu me pergunto, o que nós, como igreja, temos feito como reino para consolar aqueles que choram? É uma pergunta que a igreja deveria se fazer constantemente. O que nós temos feito como reino? Nós deveríamos ser aquelas pessoas que são mansas e que fazem diferença
na sociedade, mansa não de inerte, mas mansa de confiar a Deus o nosso futuro. Nós deveríamos ser os filhos de Deus que são puros de coração e que através da pureza do seu coração constroem um mundo diferente, porque o reino de Deus já começou e começa aqui. Nós deveríamos ser pacificadores e fazer muito menos confusão por besteira. Deveríamos amar os nossos inimigos, deveríamos perdoar mais, deveríamos abrir mão de vingança, deveríamos abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos, porque assim nós seremos chamados filhos de Deus, embaixadores desse reino de paz. Nós deveríamos ser felizes e sermos ainda mais perseguidos, porque se nós somos perseguidos é porque nós incomodamos. Isto é o reino de Deus implementado. O reino de Deus já é. Nós estamos ganhando e recebendo do Senhor as demais bênçãos. Esse reino, ele vai progredir. Ele deveria continuar sendo estabelecido pelos filhos de Deus. Nós deveríamos diariamente buscar o cumprimento deste reino, até o dia que se passará, como está descrito em Apocalipse no capítulo 21, e agora sim, eu gostaria de ler com você. O dia em que o reino será completamente estabelecido. E assim diz o apóstolo João sobre esse dia: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você consegue enxergar como tudo aquilo que foi dito como bênção daqueles que são felizes por Jesus se cumprem na promessa de Deus de que nós teremos a plenitude do reino estabelecido no nosso meio? Você consegue enxergar como toda essa criação de Deus será restaurada ao ponto de nós sermos completamente satisfeitos, felizes acima das circunstâncias, mais felizes do que aquilo que nós podemos imaginar? Você consegue enxergar a sua e a minha responsabilidade como agentes desse reino, de fazer estas coisas acontecerem como alguém que é cidadão, filho de Deus? Meus queridos, é quando eu falo do reino de Deus e do meu papel no reino de Deus, que os céus tocam a terra. E isso é o belo do nosso Deus. Não é um Deus que vive separado das suas criaturas. É um Deus que se encarna, que vem até o mundo, morre por nós, e que faz questão que essas coisas se entrelacem, se transpassem, e que a nossa vida material e visível se misture em muitas esferas com a vida invisível. Quando eu falo de estabelecer o reino de Deus, eu estou falando de implementar o céu na terra. É isso que Jesus faz no Sermão do Monte. Não é à toa que ele ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deveríamos ser os agentes de Deus para obedecer a sua vontade dos céus na terra. Se não estamos fazendo, se isso não nos incomoda, se isso não lança os nossos olhos para a eternidade, tem alguma coisa errada com a gente. Tanto como cristão, quanto como igreja. Nós precisamos ouvir mais uma vez as palavras desafiadoras de Jesus sobre quem realmente é feliz. E talvez seja o momento de analisar que felicidade estamos buscando, que caminhos
estamos percorrendo, para que reino estamos construindo. E eu queria encerrar essa mensagem com mais uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz assim: se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Se você encontrou a resposta de que na sua vida nada lhe satisfaz, a resposta pode não estar aqui. Pode não ser algo que você esteja vendo, mas faça parte desse reino invisível que transparece nesse reino visível. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu queria que você pudesse responder a Deus aquilo que você ouviu dele nesta noite. Se Deus falou com você, essa é uma boa hora para você dizer a Deus as suas decisões daqui por diante. Talvez seja o momento de rogar a Ele forças para ser feliz como deveríamos ser membros desse reino. Talvez seja a hora de rogar pelo perdão e pela misericórdia de Deus, porque não temos sido bons agentes do reino de Deus. Que esse possa ser um bom momento para você orar ao Senhor. E no final desse momento, nós vamos orar juntos, mais uma vez, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Queria pedir que a igreja ficasse de pé e nós possamos fazer mais uma vez essa oração, que resume tudo isso que Jesus nos ensinou em forma de petição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Amém. Esperamos que Deus tenha falado profundamente com você através das bem-aventuranças. Nosso desejo é que os ensinamentos de Jesus Cristo sobre a felicidade tenham encontrado um lugar no seu coração e lhe ajude a encontrar essa felicidade eterna. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre a nossa comunidade, o nosso endereço aparece aqui embaixo da sua tela e você será sempre muito bem-vindo nos nossos encontros e celebrações.